Porque aí morreu. Ah, mas o pai falou que quando ele morresse era para doar tudo que prestasse. É mais ou menos assim que a gente fala, né? Daí morreu. Aí, não, imagina, ninguém vai mexer, vai enterrar do jeito que estava. E até isso dá briga aí, gente. Doutora Ivone que o diga, né? Bom dia. Bom dia. Não é verdade? Eu Briga falo que isso. não falta. Sabe por que eu falo isso? É que eu vivi isso. Eu já vivi isso. De a pessoa falar e chegar na hora, morreu, e a família nem pensar que ninguém tira nada, nem uma córnea, nada, dica de nada. E às vezes a pessoa não falar, lembrar, mas ficar constrangido. Poxa, já está passando um momento tão difícil de dor, não vou falar. Depois passou, enterrou. Olha, aquele dia lá eu queria te falar, se queria doar. Ah, por que você não lembrou? Então é um assunto realmente que precisa discutir, né, Ivone? Precisa ser discutido em família, lógico. Assim como todas as outras coisas, principalmente... Gente, o que dá de problema, né, Ivone? Exatamente, por falta de diálogo. Por falta de diálogo. Doutora Ivone Zeg, passou bem a semana? Graças a Deus. Muito trabalho, mas muito bem. Tá muito elegante, tá linda nesse terninho de risca de giz. Obrigada. Bom, como a gente tem muita pergunta ainda da semana passada, e tenho certeza que mais perguntas virão, lembrando que o nosso e-mail é amanhãgazeta@tvgazeta.com.br. Nós já vamos começar a responder a Nici. A Nici diz que é casada há 28 anos, tem 2 filhos, comunhão parcial de bens. No caso de falecimento do meu marido, diz ela, eu tenho o direito de morar na propriedade dele, já que ele comprou antes do nosso casamento? Direito à moradia é uma coisa, direito à propriedade é outra coisa. Com a separação ou com o falecimento, você, como está casada, separada ou não, divorciada, você tem que tomar um pouco de cuidado. Se você tem um regime de bens que não seja a comunhão total de bens, você, a rigor, não teria direito a esse bem, porque você foi casada, suponhamos... É parcial de bens, Ivone. Parcial de bens. Então, o que acontece? Na parcial de bens, você não tem direito, porque o bem já era anterior a esta sua união, a esse seu casamento. Então, informo. Comunhão parcial de bens, você só tem direito àqueles bens que foram construídos ou comprados durante o tempo do casamento. Os que vierem particulares anteriores ao casamento, por doação ou por herança, não se comunicam. A Nice, pelo menos, tem essa resposta. Tá bom. Vamos responder a Sueli. Bom dia, bom dia. Eu gostaria de saber qual o direito do meu companheiro sobre a minha casa, diz ela. Fomos casados, depois de uma traição dele, nos divorciamos. Após 3 anos, nós voltamos. Não temos filhos, não tenho filho com ele. Eu tenho 3 filhos do meu primeiro casamento, diz ela. Todos eles maiores de idade. Eu comprei uma casa que nós moramos nela, ele me ajudou a reformar essa casa. Qual o direito dele se nos separarmos de novo? Ela diz, tenho 54 anos, sou corretora de imóveis aqui em Atibaia. Um beijo. Olha, Sueli, você conta que você era casada, se separou. Nessa separação, que nos parece, você compra uma casa, depois novamente você se une a seu antigo esposo. Então, o que ocorre? Se você teve só uma separação judicial ou separação de fato, se você retoma o seu casamento, é como se essa separação, se for de fato, como se a separação tivesse existido. Portanto, você continua casada com o regime de bens que você havia escolhido. Se houve uma separação judicial ou um divórcio, principalmente o divórcio, você rompe os laços e, portanto, se vocês estão juntos agora, vocês estavam ou estarão numa união estável. Só que para que ele tenha direito a uma parte desses bens ou desta casa que você comprou, ele deve obter, numa separação, no seu falecimento, o reconhecimento da união estável para poder ter direitos. Então, tudo, Sueli, vai depender de se você estava separada judicialmente ou se você estava divorciada, tá? Até para que você possa saber como vai ficar o comprometimento dessa casa que você comprou posteriormente. Ok. Nossa amiga aqui não quer que seja citado seu nome, tudo bem. Ela diz, o meu marido foi casado, tem 2 filhos do primeiro casamento. No segundo casamento, ele tem 2 filhos também.
E ele é casado comigo em regime de comunhão universal de bens. Então vamos entender, ela tem 2 filhos e ele também tem 2 filhos. Cada um depois se encontraram e formaram uma nova família. Por motivos do passado, lá que ela não cita, ele não deseja deixar nenhum bem para os filhos dele, lá do primeiro casamento dele. Nós podemos mudar o regime de casamento? Ou temos de nos separar no papel, trocar o regime de casamento? Tem algumas coisas nessa sua pergunta, você que não se identifica. Veja, se você está casado, você tem filhos, ele tem filhos e você se casou com comunhão total de bens. Se ele não deseja deixar bens aos filhos, a não ser que os filhos tenham feito alguma coisa, que esses filhos serão, num testamento, colocados de lado. Eles não serão, pelo menos não terão direito, se esse pai assim entender. Mas ele pode, perante a lei? Ele pode justificar, via testamento, que eles não teriam direito. Mas, a não ser que seja alguma coisa grave, que esses filhos tenham atentado contra a vida dele, contra a vida da esposa dele ou dos irmãos, dos filhos, ele não pode fazer nada. Portanto, o desejo do seu marido de que os filhos dele não possam ter mais nada como herança não se tornará uma realidade, tá? Eles não poderão ser deserdados, volto a repetir, se não acontecer uma dessas coisas que eu acabei de comentar. Mas o que, por exemplo, então? Dá um exemplo. De deserdação? É. Muito bem. Um filho tentou assassinar o pai, ou tentou a morte de um dos irmãos, ou da esposa do pai. Sei. Essa é uma forma de deserdação. Senão ele terá de dar, sim, para esses filhos. Ele não tem direito. Eles têm, claro. Ele não pode. Não pode negar o direito. Não pode negar esse direito. E os então, filhos, portanto, terão direito. Okay. Sim. E você, tem o problema do regime de bens. Você, na realidade, não precisa mudar o regime de bens, a não ser que seja alguma outra coisa que nós não conseguimos entender nessa sua questão. Então, você não precisa se separar. Eu informo a você e mais alguém que tem esse tipo de dúvida. Se você, por algum motivo, precisar modificar o seu regime de bens, você, hoje, atualmente, após o novo Código Civil de 2002, você pode sim, desde que você dê todas as informações ao juiz e ele entenda que de lado a lado não vai haver nenhum problema. Muito bem. Vamos responder a Meire. Eu estou me separando e até agora eu estou sem receber pensão. Meus filhos têm problema grave de saúde. Meu advogado disse que isso demora mesmo. Então, é verdade, diz ela, que uma separação e até o recebimento da pensão é demorado? Outra coisa, nós construímos um ótimo sobrado no terreno da mãe dele. E é ele quem mora lá nesta casa. Como eu consigo receber a minha parte neste imóvel, visto que é independente, o imóvel é independente, sim, é no mesmo quintal, mas é outra casa. Mas o terreno é da sogra dela. Da sogra dela. Da Meire. Muito bem. Meire, deixa eu te contar. Claro que a justiça, infelizmente, ela não é rápida como a gente deseja, mas não é verdade que se você tem direito a alimentos, seus filhos têm direito a alimentos, não é uma realidade que os alimentos não sejam a coisa mais importante e que os juízes entendem isso e eles, inclusive, na grande maioria das vezes, eles concedem até uma liminar, quer dizer, um adiantamento para que você possa ter alimentos provisórios. Muitas vezes você não tem realmente um processo definido, então o juiz ele vai arbitrar alimentos provisórios. Por quê? Você não pode ficar dependendo de um momento que o processo será decidido e você tem que se alimentar, você e seus filhos. Na realidade, nós não sabemos se o pedido de alimentos foi feito para você ou para você e para os seus filhos. Então, saiba que, obviamente, você tem esse direito e deve exigir. E demora quanto isso, doutora Ivane? Não é uma liminar, ou melhor, um processo onde você pede alimentos, porque são necessidades, os alimentos são necessários, você obtém em alguns dias, tá? Então, presta atenção. Cobra do advogado. E com relação à casa? Em relação à casa, como o terreno é da sua sogra e vocês construíram, a não ser que você tenha provas de que você ajudou na construção, gastou, etc., na realidade, muito pouco provável que você tenha direito. Muito bem.
Célia, ela está perguntando, meu pai faleceu há 4 anos, ele deixou uma casa, lá moram 3 filhos maiores da outra união dele e a outra mulher dele, a segunda mulher. Se eu não fizer o inventário até completar 5 anos, esta casa ficará para eles? Não, Por que 5 anos? Não sei por que ela mencionou. Não tem 5 tempo anos. para fazer o inventário? Não, Célia, veja. Não é que você tem que fazer. A lei te permite, em 60 dias, você deve abrir esta sucessão, este inventário. Passados 60 dias, a partir do falecimento, você já vai incorrer em multa em relação a esse inventário que você vai abrir. Então, tome cuidado, você precisa abrir máximo de 60 dias. Mas, esses 5 anos nós não entendemos o que quer dizer. Que mais ela De repente é alguma informação que ela teve que se ela não fizer em 5 anos, ela perde. Não é bem assim. Só que se você tem um imóvel e você quer vender, você não consegue vender se você não fizer o inventário. Mas então, Ivone, ela para desembrulhar essa situação... Precisa abrir o inventário. Precisa fazer um inventário. Então, ela tem direito a essa casa? Ela é casada? Não, ela é filha desse homem que morreu, o pai morreu. Ah, bom, é filha herdeira. Pois é, mas ela tem 3 irmãos dessa união que o pai teve com outra mulher. Acontece o seguinte, eu volto a repetir. Herdeiros são herdeiros. Se você é filha desse senhor e ele tem outros filhos com a esposa... Certo. E você não é filha deste casamento, não importa. Se você foi reconhecida como filha, você tem tanto direito como seus irmãos. Portanto, me desculpa, eu não tinha entendido bem a sua questão, mas, Célia, você sim tem direito, da mesma forma como seus irmãos, a uma parte da casa. Direitos iguais. A Silvana está perguntando o seguinte, doutora, o que é uso capião? Muito bem. Silvana, então, é quando há uma terra, há um terreno, uma casa, e as pessoas que estão lá residindo, na realidade, não são proprietárias, elas não têm a propriedade, elas têm não são donas, não pagam aluguel, é isso? Nada. Então, não paga aluguel, não são proprietárias, estão lá simplesmente morando. Muitas das vezes, elas pagam tributos, imposto. Pagam imposto, IPTU. IPTU, imposto predial, imposto territorial urbano e muitas vezes pagam até condomínio. Tá? Se essa pessoa paga durante 5 anos ininterruptos, sem parar, e ela prova que, nesse tempo, o dono da casa, o proprietário dessa casa, desse terreno, desse imóvel, nunca mais se preocupou, não veio perguntar, não cobra aluguel, não há contrato de aluguel ou não há um outro tipo de contrato que obrigue, você pode vir a pedir o uso desta propriedade. Então é isso. Você. Depois de 5 anos, aí você vira dono desse terreno, desse imóvel. Exatamente. Né? Vamos responder aqui a Isabel. É já, Isabel. No formal de partilha, tinha uma pequena parte, eu tinha, no caso, ela, né? Em 2 casas. Então, decidimos, em comum acordo, passar uma casa para minha nora, que era a herança do meu filho falecido, e a outra casa para mim. Minha nora mora na casa, ficou para ela. Ainda não foi lavrada a escritura e nada, por não termos dinheiro, desde 2005. Ela deixou de pagar os impostos da casa, a água, enfim. Agora está tudo lá no fórum. Mas a casa ainda está no nome do outro filho meu. Também quero saber, ela ficou casada com meu filho 11 meses, com comunhão de bens. Após ele falecer, após que ele faleceu, enfim, ela tem direito a esses bens? Isabel está um pouco confusa. Eles não tiveram filhos. Tá. Então, mas a Isabel conta que essa nora, casada em comunhão de bens... Por 11 meses com o filho dela. Por 11 meses, o filho faleceu, dessa senhora, da Isabel, que nos pergunta. Mas, eu te digo, se ela estava casada em comunhão total de bens, Isabel, a sua nora tem direito, sim, a metade, na realidade, a meação de tudo que o seu filho tem de direito, dos bens que ele tinha em vida, obviamente, daquilo que eles compraram juntos e daquilo que ele recebeu por herança, por doação. Então, ela tem direito, sim. E se esta casa, provavelmente, faz parte, está em nome dele, não sei se é exatamente essa questão, ela tem direito, sim, a pelo menos a metade dessa casa, porque ela é a viúva. Muito bem. Você tem perguntas para a doutora
Ivone Zegger, manhãgazeta@tvgazeta.com.br, tá? Vamos responder a Helena. Meu irmão foi casado, diz ela, por 20 anos em regime de comunhão total de bens. Ele está separado. Ainda não saiu o divórcio. Eles têm 2 filhos. Eles têm uma casa na qual a ex-esposa mora com um novo companheiro. Inclusive, tem um filho. Como fica a partilha dessa casa? Ela terá de vender para dividir? Ela pode morar na casa com um novo companheiro? A advogada pede para aguardar o divórcio, para aí decidir o que será feito com a casa. Quem decide? É o juiz? Tá, então veja só. Vamos por partes. Vamos por partes. Então, o menino casado por 20 anos, separou, não saiu o divórcio, tem 2 filhos, Isso. eles têm uma casa e esta Ela casa mora ficou com a ela. mulher. Tá, então veja, foi um acerto que vocês fizeram, Helena. E, na realidade, como o casamento foi em comunhão total de bens, ela tem direito à metade e ele tem direito à metade, se o bem, obviamente, for de um ou do outro. Se ela está lá, morando, mesmo que ela esteja com outro companheiro, se ele, o ex-marido, mesmo não divorciado, não paga pensão para ela, só paga, provavelmente, pensão para os filhos, na realidade, enquanto o divórcio não sai, enquanto a divisão dos bens, que ele pode, inclusive a divisão dos bens, pode acontecer antes do divórcio. Se essa divisão não acontecer, na realidade, ela pode continuar morando, mesmo porque não há outra reivindicação. Caso ele queira reivindicar essa casa para ele metade, sim, provavelmente ela terá que vender, eles terão que vender a casa e será dividida, será rateada, vai se ver. Agora, o juiz, sim, muitas vezes, se há um litígio, ele pode decidir, mas a decisão basicamente já está dada. Se é só esse bem que eles têm a dividir, deverá ser dividido. Muito bem. A Helena está respondida, na sequência a gente vai te responder, tá? Maria das Graças. Perguntas para a doutora Ivone Zegger, advogada, manhãgazeta@tvgazeta.com.br. Já volto aqui, tá? Já volto. Aí, como tem pergunta, né? Como tem dúvida, tem muita coisa que ficou da semana passada, que a gente não conseguiu responder. Bom, vamos responder a Maria das Graças, como eu havia prometido. Bom dia, Maria das Graças, tudo bom? Ela diz o seguinte, fugindo um pouco do nosso tema aqui. Sou pensionista e gostaria de saber se eu posso pagar autônoma. Eu queria muito poder pagar para mais tarde ter uma renda a mais, já que a minha pensão é pequena. Ela pode? Não é a tua área, mas você pode responder? Mas só para te contar uma coisa, Maria das Graças. Se você já recebe, pelo que eu estou entendendo, você já é pensionista. Se você já é pensionista, é muito difícil que você consiga receber alguma coisa diferente. Mas, se você não é pensionista, melhor, você continua pagando, você tem muitos anos ainda para pagar, vale a pena sim você se informar junto à Previdência Social no sentido de verificar quanto tempo falta para você pagar e, na realidade, o que você poderia fazer para ter um teto maior. Vamos responder a Camila. Ela diz, o meu marido saiu de casa, doutora, levou o carro, a moto. Nós temos uma casa construída no terreno do meu pai. E ele disse que quer a parte dele nessa casa. Nós temos um filho de 2 anos e ele não tem ajudado esse filho com nada. E aí a pergunta, o que é que eu faço, doutora? Camila, você precisa, desculpa, você precisa endereçar já com uma ação, inclusive uma ação de alimentos, para que ele, seu ex-marido, possa fornecer alimentos ao seu filho. Essa moto que ele tem, o carro que ele levou, não sei em nome de quem está, não sei que regime de casamento você está ou numa união estável. Então, Camila, você precisa ver essas coisas, veja um advogado o mais rápido que você puder. E essa casa que você disse que foi construída no terreno do seu pai, que ele deseja ter uma parte, e muito provavelmente ele não vai conseguir, porque o terreno é de outra pessoa. E, a não ser, como eu disse antes, ele prove que ele construiu, pagou alguma coisa, ele pode obter uma parte daquilo que ele pagou, nada mais. Tá? Agora, aproveitando aqui a pergunta da Camila, a gente observa, e isso é uma prática que não é rara, é bastante comum. O pai dá um pedacinho do lote, né, do terreno, como queira. Ah, vai lá, filha, vai casar, constrói a tua casinha lá, né? Tem muito disso, né, Ivone? Tem. Aí o pai morre.
E aí fica a confusão armada. É verdade. O irmão fala assim, não, porque você tem que sair daí, o terreno é do pai e tal, agora o pai morreu. Não, mas eu já moro aqui 10 anos e tal. Como é que legaliza isso? Como é que um pai pode fazer isso, uma mãe, enfim, uma família, para criar menos problema no futuro? Olha só, Olga, quando você tem um terreno, como você contou, então tem um terreno, nesse terreno ele deixa alguém construir, alguém, um filho, constrói, mora. Muito bem, o exemplo é esse. A propriedade já está em nome de alguém. Está no nome do pai, geralmente, tá? A escritura está em nome, suponhamos, neste caso, esse exemplo, o nome do pai. Se você constrói uma casa, obviamente, você precisa regularizar essa casa. E para você regularizar essa casa, estará, portanto, no nome do proprietário do terreno. Portanto, esta casa pertence a este terreno e esta casa, mesmo tendo sido construída, se for construída por um dos filhos ou ajudado por alguém, até por um vizinho, por um estranho, essa pessoa não terá direito. Esse é o problema. Por quê? Porque você tem uma propriedade e se você regulariza a construção, você tem que regularizar em relação à propriedade, ao terreno. Aí tem uma outra escritura, né? Vai sair uma outra ou escritura. sai uma outra, ou sai uma escritura compondo terreno e compondo construção. Aí o que ele faz? Se esse pai morre, a herança é de todos, mesmo que alguém tenha construído. Isso. Agora, quem construiu, se ficar com as notas fiscais, se não tiver sido regularizado, essa pessoa pode dizer, olha, eu construí, não foi regularizado, vamos regularizar, vocês me ajudam a pagar aquilo que eu despendi, uma parte, e a gente divide. Tudo é diálogo, caso contrário, vai para o judiciário, para o juiz decidir. É assim. Vamos lá. É que às vezes não, é muito melhor resolver isso antes do que depois, Mas né? é claro, o depois é sempre muito mais complicado e mais caro. Sou casada em comunhão parcial de bens há 4 anos, com separação total de bens. Como é que é? Casada com comunhão parcial de bens há 4 anos, com separação total de bens. Não entendi. Eu também não entendi. Ou é uma coisa ou é outra. E não dá para ser os dois, tá? Responder. Eu estou comprando um apartamento agora, no meu nome apenas. Meu marido tem direito a alguma coisa, diz ela. Caso nos separarmos, tenho 2 filhos maiores. Então, deixa eu te responder. Veja, vamos observar as duas situações. Se você está casada com comunhão parcial de bens e você compra hoje alguma coisa, uma casa, você provavelmente vai ter que dividir numa separação ou num falecimento. O seu marido, seu cônjuge, tem direito à meia-ação, à metade. E dependendo no seu falecimento, ele, junto com seus 2 filhos, ele também será herdeiro, tá? Agora, se você está casada com separação total de bens, ele não terá direito a nada. Se essa casa você comprou ou você construiu, ela é só sua e futuramente dos seus herdeiros, seus filhos. Tá? Ok. Não temos o nome da nossa amiga, mas vamos responder. Doutor Ivone, tem uma dúvida. Um homem que não é meu pai me registrou como filha. Minha mãe se casou com ele no papel, mas não conviveu com ele. Um dia eu fui tirar a segunda via do meu registro de nascimento e me disseram que meu pai, que me registrou, retirou o nome dele do meu registro. Isso pode? No novo registro, meu sobrenome não mudou. Continua o mesmo. Não entendo, diz ela. E eu também estou ficando confusa, minha amiga. Outra coisa, ele faleceu e deixou uma casa e uma aposentadoria. Eu quero saber se eu tenho direito a alguma coisa. Eu não fui informada sobre ele ter retirado o nome dele do meu registro. Olha, você entendeu, Ivone? Eu entendi. Retirar o nome do registro de nascimento de alguém que o pai, seja o pai biológico, seja o pai por afinidade, no caso, esse casamento com a sua mãe, retirar o nome é alguma coisa extremamente difícil. Não pensa que alguém chega no cartório e diz, olha, eu era meu filho, era minha filha, não, mas agora não quero mais. Isso não existe. Na realidade, se este seu pai quisesse mesmo fazer isso, deveria entrar com uma ação judicial e dar motivos muito claros, se ele não é seu pai biológico, dizendo que ele não sabia ou alguma outra desculpa, mas só vou te contar. Nesses casos, nenhum juiz
dará procedimento ao assunto, tá? Vamos tentar responder a Nilza rapidinho. Ela diz, tenho uma união estável de 7 anos, quero saber se o meu companheiro tem direito ao meu salário como pensão quando eu morrer. Sou funcionária pública aposentada, ela é lá do Rio Grande do Sul. Tenho uma casa muito boa e mais um terreno. Tinha antes de iniciar esse relacionamento, tudo isso. Ok. Quero saber se esses bens vão ficar para os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, não tenho filhos com ele. Tá. Tenho uma casa que compramos junto. Então ela tem Ok, 2 entendi. imóveis antes dele e um com ele. Muito bem. Neuza, como você está numa união estável, até para que esse imóvel que você tem hoje, que você comprou junto com ele, seja dividido, ele ou você precisam entrar com uma ação de reconhecimento de união estável para, na divisão, obter o direito a esse bem. Em relação aos bens anteriores à união estável, não. Como eles são seus, continuarão sendo seus. Ele não tem direito, tá? Deixa eu fechar aqui, Celinha, por favor. O pai faleceu, é o Marcos. O pai faleceu em 11 de março agora, diz que são em 3 irmãos, um já falecido, então são 2. Porém, meu pai passou a sua casa, que são 6 casas na realidade, para usufruto para a minha irmã. Minha irmã falecida tem 2 filhos, que é a outra irmã, então. Tá, ok. Eles têm direito nas partes dos bens que seria da falecida? Então, olha, Os filhos têm direito, lógico, os né? Os filhos têm direito, claro, os filhos desta irmã falecida terão direito, sim. Mas você pergunta sobre usufruto. Seu pai deixou casas, 1, 2, 3, tem usufruto para 1, 2 irmãs. Usufruto é uma coisa, propriedade é outra coisa. A propriedade, portanto, ainda pertence, muito provavelmente, a ele. O uso, ele concedeu às suas irmãs para que elas pudessem usar, alugar, enfim, morar, tá? Agora, no falecimento dele, o que vai acontecer? A propriedade é, na realidade, dele e haverá a divisão desses bens. O usufruto não cessa enquanto as usufrutuárias não falecerem, tá? Então, há possibilidade de dividir, sim, sem problema. Você quer saber mais? Doutora Ivone Zegger, herança, perguntas e respostas, família, perguntas e respostas. E aí, qual é o seu site? É o www.ivonezegger.com.br. Muito bem, doutora, foi ótimo. E ainda ficou muita coisa para responder, né? A gente nunca consegue dar cabo Não, de não tudo. vai. Obrigada, até a Obrigada próxima. a você, até a próxima. Beijo, querida. Obrigada, um beijo. Perguntas e respostas práticas e rápidas.